A obesidade é considerada uma doença crônica e que aumenta a cada ano. Por ser um problema de saúde complexo, a obesidade precisa de tratamento específico e de longo prazo. Em alguns casos, até mesmo é indicada cirurgia bariátrica para ajudar na perda de peso. Mas essa mudança no sistema digestivo também exige alterações na alimentação e no estilo de vida. Para entender melhor que mudanças são essas, eu recebo a nutricionista especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia, Aline do Amaral. Boa tarde, Aline. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, até por sugerir essa pauta, esse tema, porque muitas pessoas, né, lutam contra a balança e se sentem, às vezes, um pouco solitárias, né? Porque parece que, às vezes, muita gente acha que é falta de esforço, enfim, que a pessoa acabou se abandonando. E quando ela recorre a uma cirurgia bariátrica, é um processo extremo, é um processo doloroso e que transforma a vida toda dela. Exatamente. Às vezes tem até um processo difícil em casa, os familiares, né? Julgamento até dentro de casa e até em consultórios médicos também. Teve estudos recentes que mostraram que o julgamento dentro de consultório médico é complicado nos familiares, então é muito solitário essa batalha contra a obesidade. E assim, existe uma expectativa muito grande, que a cirurgia bariátrica vai resolver tudo, né? Fez a cirurgia, pronto, já emagrece. Até o caso recente da Jojo Todinho mostra que não, as técnicas estão cada vez mais avançadas e também tem esse cuidado de que não seja tão imediato, né? Que a pessoa não perca todo o peso em uma semana. Sim. Né? Qual a sua avaliação sobre isso? Se isso é bacana, se isso é bom para a saúde também? Qual o impacto disso na dieta pós-cirurgia? Na verdade, assim, as pessoas querem emagrecer tudo no primeiro mês, né? Não é assim que acontece. Existe até uma tabelinha de perda de peso, de perda média de peso, mas não é assim que acontece. O próprio corpo dá uma travada na perda de peso porque o percentual do primeiro mês é de 10%. Então, às vezes, as pessoas perdem em 15 dias os 10%, nos outros 15 param de perder, porque o organismo tem a sensação de que está morrendo. Então, essa perda de peso para. Tem que ser de uma forma gradativa, né? A gente não ganha esse peso em semanas, ganha em muitos anos. Então, é de uma forma lenta e gradual. A perda de peso se dá em torno de 2 anos. Então, é assim que ocorre. Por isso que vai sendo gradativamente a perda de peso. Não é assim de uma hora para outra. Não é nem saudável que isso aconteça. Não é saudável, né? Também, quanto mais rápida a perda de peso, maior a perda nutricional também. E aí, queda de cabelo e outras perdas nutricionais, né? Perfeito. Aline, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, a produção já separou? Vamos dar uma olhadinha? Faz 7 anos que fiz a cirurgia bariátrica e tive uma gravidez e reganho de peso. Como eliminar esses quilos extras da gravidez? Tem alguns alimentos que não posso consumir, pois dá efeito dumping? Yolanda, muito obrigada pela sua pergunta e pela sua participação, Yolanda. Então, o dumping, o que acontece? Como o estômago é reduzido, tem alguns alimentos que são absorvidos muito rápido, passam do estômago para o intestino de uma forma rápida e aí causam mal-estar. Isso acontece com açúcar, gordura e com consumo de carboidrato. A maioria das pessoas sabem que é do doce. Então, muitas pessoas que operam acabam não podendo comer açúcar porque passam mal. Esse é o dumping que ela comentou ali. E o açúcar é um dos grandes fatores de reganho de peso, junto com o carboidrato e consumo de líquidos calóricos e álcool. A bariátrica, quem faz a cirurgia bariátrica, mesmo tendo reganho de peso, existe uma facilidade na perda de peso também. Mas precisa avaliar o que está fazendo ela ter um ganho de peso, o que fez ela ter o reganho de peso, se foi só da gestação, se é deficiência de vitaminas, então precisa de uma avaliação clínica para ver o que aconteceu para ela não estar conseguindo perder peso novamente. Porque por muito tempo, né, Aline, se associou a estar mais gordinho à saúde, né? Então Sim. A pessoa às vezes está acima do peso, mas está desnutrida, estão faltando vitaminas. Exatamente. E é por isso que também existe uma suplementação, para especialmente quem faz bariátrica. O principal nutriente de quem faz bariátrica é a proteína. Então, até quem faz cirurgia bariátrica tem uma necessidade de proteína maior do que quem não faz. Existe um tipo de prato do bariátrico que é diferente do prato da população em geral. Então, quem não faz bariátrica, por exemplo, precisa comer mais salada e quem faz bariátrica precisa comer mais carne.
Então, a suplementação de quem faz bariátrica é uma suplementação de proteína, porque o paciente de bariátrica tem uma necessidade de proteína. Por isso que a gente vê os pacientes de bariátrica precisam suplementar o whey protein, que é um suplemento de proteína, e existe suplementação de vitaminas também, mas tem uma população muito pequena que a longo prazo faz essa suplementação. E a deficiência de vitaminas também causa reganho de peso. A Yolanda passou por uma gravidez, mas um artista famoso, um ator também, veio a público dizer que ganhou peso após a bariátrica. Sim, pode ser por ele não estar fazendo acompanhamento, porque o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, e a equipe multidisciplinar é o cirurgião, psicólogo, nutricionista, endocrinologista, tem que ser para a vida inteira. Os exames têm que ser rotineiros, né? No primeiro ano é de 3 em 3 meses, depois tem que ser anualmente, 2 vezes ao ano, e se tiver algum sintoma, com mais frequência. E a suplementação vitamínica para a vida inteira. Aline, você é nutricionista, mas a gente sabe que tem um aspecto também emocional. Porque Sim. comer não é só para sobreviver, para se alimentar, né? Existe também aquela questão do conforto. Então, muita gente relata também que ficou até deprimida depois da bariátrica, que era para representar um momento da vida, assim, né? Até de renascer e acaba se deprimindo. Daí precisa de um acompanhamento psicológico. Porque uma das comorbidades, que a gente chama que é uma doenças associadas à obesidade, é a depressão. A depressão é uma comorbidade que a gente indica a bariátrica, porque ela ajuda no controle da depressão. Porque a pessoa emagrecendo, ela melhora a depressão também. Então, mas às vezes precisa realmente de acompanhamento psicológico. Perfeito. Sushi pode? Sushi pode depois de 2 meses, porque alimentos crus só depois de 2 meses. Eu perguntava para a Aline se podia, ela falou que é uma das perguntas que mais recebe, né? Com muita frequência. Que mais que o pessoal fica com vontade de comer imediatamente? O que pode e o que não pode comer logo depois da bariátrica? Existe toda uma evolução de dieta pelo período de cicatrização. Então, tem uma dieta líquida para seguir, depois passa por uma dieta pastosa, uma dieta branda, que é uma dieta de alimentos cozidos e macios, para entrar numa dieta sólida. Então, são 2 meses de evolução de dieta. A dieta de alimentos crus só entra com 60 dias. Perfeito. Então, daí o sushi entraria com 60 dias. Que bom. E você gosta de sushi? Eu não gosto muito. Não gosta muito. Mas fica com a gente, que daqui a pouco ele vai ensinar a preparar. Quem sabe você não mude também teu paladar um pouquinho. Eu querendo mudar o paladar da Nutri. Deus que me perdoe. Obrigada, tá, Aline? Muito obrigada pela sua presença.